muitas das vezes a sua energia está sendo sugada, você tem um cansaço, né? Dores, sem explicação, você não sabe de onde está vindo, aquela sensação de peso. Você até procura profissional, né? Fala, gente, deve ser algum problema hormonal, deve estar faltando vitamina, deve ser idade, deve ser um tanto de coisa. Você vai, faz tudo quanto é exame e você está lá, cansada, cabeça desanuviada, sabe quando você fica... Gente, a cabeça, né? Falhando a memória, enfim. Então, você tenta de tudo, mas parece que tem uma chave ali faltando, tá? Agora, o mais importante, gente, que a biorressonância é você usar um instrumento simples desse aqui, ó, como aurímetro, como que ele pode expandir, né? Identificar e expandir a nossa missão sobre o ser humano. Porque nós somos muito mais do que apenas um corpo físico, né? Nós somos mais do que um corpo físico. Um emaranhamento de músculos, de ossos, de órgãos. Nós somos também energia. Nós também temos uma vibração. Nós temos também um campo de consciência, um nível de consciência. E é esse campo sutil que muitas das respostas para os seus sintomas inexplicáveis podem estar escondidos. Bom, mas o que são origens extrafísicos? Quando nós falamos de origens extrafísicas, gente, eu estou referindo aqui a padrões energéticos, influências vibracionais que não se originam diretamente de causas físicas. Por exemplo, você está um cansaço, normalmente a gente fica cansada, assim, com a cabeça meia esquisita, né? Aquela cabeça que você não consegue raciocinar, tá parecendo ter um trem ali atrapalhando o seu raciocínio lógico. Então, você pode até pensar, gente, mas será que, eu tô com algum problema, faltando uma vitamina, eu tô com alguma bactéria, com algum vírus, né, metal pesado, deficiência nutricional? E às vezes não. Às vezes, essa influência pode estar vindo de formas pensamento. Sim, formas pensamento. Você sabe o que é isso? Pense no poder de um pensamento. Nossos pensamentos e os pensamentos coletivos são energia em movimento. Então, por exemplo, uma preocupação constante, um medo enraizado, às vezes, gente, aquilo ali está incrustado no corpo, tá certo? Aquele medo, uma crença limitante repetida por geração em geração. Isso pode criar um padrão vibracional denso. Por exemplo, eu conheci uma pessoa, convivi com ela há muitos anos, trabalhou comigo, gostava muito dela. E ela vinha, né? A família dela sempre falava assim, as mulheres da família, principalmente vindo da mãe. Homem não presta. Homem não presta. Não casa, não, porque o homem não presta. Então, o homem não presta, o homem não vale nada. Sempre, quer dizer, a mãe era casada, a mãe tinha um marido. Mas ela diminuía o marido dela, desfazia dele. Né, gente? Eu não estou aqui julgando, tá certo? Eu estou só contando um fato. E falava isso para as filhas. Resultado, das 6 filhas, né? Todas, nenhuma conseguiu manter um relacionamento, eu não vou nem falar estável, né, gente? Um relacionamento saudável. A gente precisa de ter um companheiro, um relacionamento saudável. Não é ter um companheiro, é que seja bom em todos os aspectos. Então, nenhuma conseguiu, e ela também não conseguiu ter nada, nem namorado, nada. Mas, enfim, por quê? Tem algumas formas, pensamentos, que vem, inclusive, aquela crença limitante ali, vem, inclusive, passando de geração em geração. E você acha que isso não pega? Pega, tá? Então, essas formas, pensamentos, podem alojar no campo energético, vai criar ali um ruído na comunicação. Então, tem uma comunicação entre as células e os órgãos, e vai gerar um estresse energético mesmo, gente, que aí vem fadiga, vem ansiedade, vem sem motivo aparente, começa a doraiada para o corpo todo, é como se o corpo estivesse tentando funcionar numa frequência limpa, mas essa névoa de pensamentos estivesse puxando para baixo. É assim que acontece. Então, quando eu falo aqui de formas, pensamentos, por exemplo, você já ouviu falar, praga não pega? Praga pega, gente. Praga pega. Pega sim, você sabe por quê? Vamos lá estudar lá no nosso 2º grau, lá, né? Eu não vou mentir, tá? Porque na época que eu estudava no 2º grau, eu colava, né? Punha as fórmulas aqui da física. A fórmula lá de Einstein que é igual a energia, é igual massa vezes o seu quadrado, a velocidade da luz. O quadrado da velocidade da luz.
Então, eu colava aquilo ali e ia fazer a prova. Mal sabia eu, gente, né? Como que a física é tudo na vida da gente. Então, quer dizer que energia pode virar massa, massa pode virar energia de acordo com a velocidade da luz. Beleza. O nosso pensamento, ele pode virar, ele pode as coisas acontecerem. Então, por exemplo, quando você emana alguma coisa para uma pessoa, quando você emana ou quando você recebe, isso vai e isso volta. Por exemplo, o meu primo estava me contando que o meu avô, ele comprou 2 lotes, né? Então morava o meu avô num lote e minha tia no outro lote. E quando o meu avô comprou esse lote, a pessoa que vendeu esse lote não queria ter vendido. Ela teve que vender, ela estava com dificuldades financeiras. E ela falou: eu estou vendendo esse lote contra a minha vontade, mas quem morar aqui nunca vai ser feliz. Eu falei, gente, que horror. E você sabe que realmente foi uma confusão, gente, uma confusão, uma história muito triste da família da minha mãe nesse lote. Então, o pensamento, as palavras têm poder, assim como a mãe, né, hoje em dia, né, gente, infelizmente está perdendo esse hábito. Mãe, bença, Deus te abençoe, meu filho. A mãe fala isso do fundo do coração, Deus te abençoe, e tá jogando uma bênção mesmo. É verdadeira. Por que que a oração funciona? Porque você está fazendo uma oração, uma meditação, você está plena, presente ali naquela hora. E o seu pensamento pode virar, que é uma energia, pode virar matéria. Então, gente, então por isso que eu estou falando aqui que às vezes a sua fadiga, a sua dor de cabeça, a sua insônia, a cabeça meio esquisita, pode ser interferência de formas pensamentos. Isso é muito comum e você não tem nem ideia. Outra coisa também, energia de pessoas. Ah, energia de pessoas. Olha, eu vou falar uma coisa aqui polêmico. Energia de pessoa nesta dimensão, em 3 dimensões que a gente vive, tridimensional e outras dimensões, que a gente não tem conhecimento, não tem acesso ainda. Ainda, porque a maneira que a física está desenvolvendo, está crescendo, um dia a gente vai poder conhecer a verdade, tá? Bom, mas essas energias, sim, de pessoas que estão aqui, energias aqui, dessa dimensão e de outras, interferem na gente. Você já percebeu? Quando você, gente, coloca aqui para mim quem tá aqui, tá? Você já percebeu que você ficou conversando com uma pessoa um pouquinho de tempo e você já ficou, você ficou cansada? Menina, parece que te sugou você toda. Isso acontece no atendimento. Isso acontece numa conversa. Gente, isso acontece até numa festa. Você tá ali sentada, comendo coisa boa, tal. Você começa a conversar, te dá aquele cansaço. Nossa, o que aconteceu? Tá? Ou um ambiente pesado, né? Aquele ambiente, um ambiente lindo, maravilhoso, cheiroso, chique. Você entra lá, ai, tá me dando uns trem esquisito aqui. A gente sente. Você já sentiu? Coloca aqui para mim, aqui nos comentários aqui. Isso é muito comum, gente. A gente é porque tá perdendo essa sensibilidade de entender o que, é que o corpo da gente está falando. Então, essa troca acontece o tempo todo. Então, pode ser energias densas, então pode ser energias densas de pessoas vivas que estão aqui nessa dimensão do seu lado, de forma consciente ou inconsciente, que podem emanar sentimentos. Ô, gente, eu vou falar uma coisa triste aqui. Emana sentimentos. Boa tarde, Ângela querida, minha aluna querida. Beatriz, já senti, tá vendo? E principalmente onde tem muita gente, pessoas juntas. Concordo com você, Beatriz. A Rose, verdade. Gente, vocês acham que não? Mas é muito comum pessoas terem inveja de você. Tem inveja. Mas tem gente que fala assim, mas tem inveja de mim de quê? O que eu tenho para os outros ter inveja? Minha filha, você tem inteligência, você tem, às vezes, um cabelo bonito, você tem um filho, às vezes você tem um trabalho, você tem um conhecimento, entendeu? Então, por isso, você tem uma unha bonita, sei lá o que você tem, mas você tem alguma coisa que o outro inveja de você, simples assim, tá bom? Você tem um sorriso bonito, você tem uma energia boa, aí a pessoa tem inveja de você, tá? Regina, boa tarde, grande verdade silenciosa. Pois, aqui a Gisele, querida, até Jesus sentiu isso quando uma mulher tocou nele e ele sentiu sair virtude dela, que coisa. Gente, Gisele, você é uma fofa. Isso aí, gente. A gente sente o negativo e a gente sente o positivo, como Jesus sentiu também. Quantas vezes você está num lugar, você olha para uma pessoa assim e fala, menino, não é que meu sangue, não é assim que o povo da roça fala, gente?
Não é que o meu santo bateu com o dele, né? Assim que a gente brinca, né? No linguajar popular. Quer dizer, a sua química, teve química com aquela pessoa. Tem gente que é assim, às vezes você nem conversa direito, mas você sente bem com ela. Assim como o ambiente, né? Você entra num ambiente e fala, gente, que lugar gostoso. Pode ser, gente, a coisa mais simples do mundo, um lugarzinho mais simples do mundo. Mas você sente bem ali, porque é a energia que está ali.